Marcelo Vanderlei, tributarista, professor e escritor, lutador de jiu-jitsu, faixa preta, nosso amigo. Obrigado, Marcelo, por aceitar esse bate-papo. Seja muito bem-vindo. E o pessoal agora nos acompanhou. Nós começamos, falamos que era um bate-papo. Começamos, verdade que vocês já estão... né? Legal, Marcelo. Obrigado. Pô, Marcos, eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui, conhecer a tua estrutura aqui, o Grupo Save realmente me impressionou positivamente. Que legal. Né? Acho que é um exemplo vivo aí de que as ideias, por mais ousadas que sejam, elas podem virar realidade se a gente coloca empenho, organização e, né, prioriza realmente aquilo que precisa ser feito. Né? A equipe realmente está de parabéns aqui. Legal. O que mais me impressionou é a palavra cultura, né? Acho que foi a primeira conversa que a gente teve aqui, né? E eu acho que isso dá um pouco a dimensão, né, de trabalho que isso dá e de futuro que vocês têm pela frente, com certeza. Eu espero, de alguma maneira, poder estar junto aí, contribuir aí com o desenvolvimento da tua empresa, do teu grupo aí, de todo mundo que compõe esse time top. Desde o primeiro momento, quando eu ingressei na carreira fiscal, eu sempre atuei na fiscalização. Lembrando que você pode ser auditor fiscal da Receita, ou fiscal tributário e tal, e existem outros setores que não somente a fiscalização para você trabalhar. E até pela minha condição de ter sido militar e tudo mais, houve uma tendência natural que eu atuasse sempre nessa atividade fim. Tanto quando eu estive como fiscal tributário do Distrito Federal, né, pouca gente sabe, mas eu fui fiscal do Estado também. Na realidade é Estado e município, porque lá acumula, né? Sim, Trabalhei na BR-060, que liga Brasília e Goiânia, né, aquele posto fiscal lá, por fiscalização de carga. Olha aí, eu não sabia, essa eu não sabia. Eu fiquei Exato. sabendo agora. Fiquei lá um tempo e depois eu acabei ingressando para a Receita e fui trabalhar já na atividade fim, ali na fiscalização num grupo de pessoa física, em 2002, quando se iniciou o governo Lula. Foram abertos 120 procedimentos fiscais no Congresso Nacional e foi montado um grupo de fiscalização para fiscalizar parlamentares. E aí foram 2 anos e meio nesse grupo, foram diversos trabalhos que a gente fez lá, primeiramente com pessoas físicas, e depois viemos para São Paulo, aonde eu tive essa experiência vasta aí também em indústrias, muita coisa de IPI, indústria gráfica. Comecei a trabalhar na fiscalização na região da Grande São Paulo, em Osasco especificamente. Cheguei a ser chefe de fiscalização lá. Então, assim, é bastante tempo, bastante história para contar. E eu acho que fiscalização, na realidade, é uma ponta do iceberg, né? A fiscalização, a primeira pergunta que a gente deve fazer, quando que ela começa, né? Então, na realidade, ela começa não necessariamente quando o fiscal bate na porta ou quando manda uma intimação. Ela começa já desde o levantamento dos indícios que vão motivar aquela fiscalização. Então, quando a gente começava uma fiscalização, era comum o empresário falar: mas por que você está vindo na minha empresa e não está vindo na empresa do meu vizinho, na empresa do meu... Mas tem mais gente fazendo isso, porque exatamente. só Por que só eu, né? Foi minha ex-mulher, foi meu motorista. Eu quero saber quem foi. É isso, né? É muito bom. Aí eu falei: cara, foi o seu contador, né? Mas o que eu estava querendo dizer com aquilo? Porque são as informações que são prestadas ao fisco, né, que servem de matéria-prima para que uma empresa seja fiscalizada dentro de um critério que é objetivo, ou deveria ser objetivo. Não que eu não ache que haja interesses políticos, né? Quando eu falo interesses políticos, eu digo em termos de segmentos, né? Não estou falando de pessoas, mas eu digo prioridades, né? Eu vejo claramente, só fazendo um parênteses, que a situação do agro não tem sido fácil em relação à fiscalização, e isso independe de governos. Sim. Tá? O agro tem sido fiscalizado demais porque ele tem um potencial arrecadatório muito grande. Né? Não é que o produtor rural, seja ele pessoa física ou jurídica, ele é mais sonegador do que o industrial, não é isso. Então, a gente tem que entender que a fiscalização ela tem por objetivo arrecadar e de alguma maneira, fazer o que a gente chama de presença fiscal. Quer dizer, a fiscalização, a partir do momento que alguém é fiscalizado e comenta com as pessoas que está sendo fiscalizado, ou que isso se torna um assunto, né,
existe um efeito psicológico aí, né? Então a Receita ela tem essa atuação, né? Essa política de atuação em termos de presença fiscal também, né? Então isso fica claro. Agora, os números estão aí, né? Para a gente entender o que é prioridade e o que não é prioridade. Mas respondendo mais objetivamente a tua pergunta, a fiscalização é um procedimento, né? Um procedimento administrativo, né? Diferente de um processo administrativo. É uma atividade investigativa que tem, né, as suas regras, os seus limites e a sua maneira correta, né, quanto à sua condução, né? A atividade do lançamento ela é privativa, artigo 142 do Código Tributário Nacional, e dentro dessas prerrogativas que a autoridade fiscal tem, e são muitas, né? Inclusive na própria Constituição Federal, no artigo 37, se não me engano, inciso 9, tem, falando especificamente da atividade de fiscalização, que tem preponderância sobre as demais atividades dentro do próprio serviço público. Então, a Receita Federal ela tem precedência sobre a própria Polícia Federal, por exemplo, na zona primária, mas é importante que se entenda que é uma atividade investigativa que começou muito antes mesmo da campainha tocar. Começou a partir do momento que aqueles dados são entregues, você está sendo fiscalizado, né? Então, cruzamento de dados. Então, é muito fácil hoje em dia a gente enxergar isso, né? Isso é uma fiscalização. Esses dados são trabalhados, cruzados, até o momento em que um CNPJ ou um CPF é selecionado para uma fiscalização. Eu estou falando de fiscalização sem caso de revisão de decomp, aí é outra história, né? Mas aquela fiscalização padrão mesmo. Então, dito isso, é importante, né, entender que o contribuinte ele deve sim procurar um profissional, alguém que tenha experiência para conduzir o processo de investigação, e não é o contador a pessoa apta e capacitada para isso. Né? Então, deixar a condução de uma fiscalização única e exclusivamente nas mãos de um contador, a meu ver, é uma atividade de risco. Né? Então, eu acho que o profissional, o tributarista, ele tem que ocupar esse espaço, e o empresário tem que entender que sai mais barato para ele contratar um tributarista durante a fiscalização do que após a conclusão do auto de infração para fazer uma defesa. Por quê? Porque é um jogo de xadrez. Isso é fato, é um jogo de xadrez. Obviamente, a Receita, a cultura da Receita hoje, a gente percebe pela quantidade de obrigações acessórias, é fazer o contribuinte trabalhar para ela. Sim. Então, o fiscal ele quer que você mande a planilha colorida, na fonte que ele quer, entendeu? Extrato bancário. E você não tem obrigação para isso, né? Quer dizer, você não precisa produzir prova contra você mesmo, né? E às vezes ele tem que fazer o trabalho dele, né? Ele tem que olhar a informação, ele cruzar, e tem uma questão aí importante, né, em relação a isso. E é estratégico. Acho que todo mundo tem direito de se defender durante a fiscalização. Então, sim, essa história de você falar, eu vou abrir a minha vida inteira, mandar dar mais informação do que ele está pedindo, às vezes, eu vejo muita gente pecar por excesso, né? Pecar por excesso. Obviamente tem o outro lado, que é a questão do embaraço à fiscalização. Então, eu acho que a corda ela tem que estar esticada, mas não necessariamente ela precisa estourar. A linha tênue entre subsidiar uma fiscalização e protelar uma fiscalização. Exatamente. Então, esse jogo de xadrez é para quem sabe jogar, e é importante porque o fiscal, muitas das vezes, ele tem aquilo na cabeça. Eu não sei porque estou batendo, mas ele sabe porque está apanhando, né? E aí, a coisa pode caminhar para o outro lado. Então, é importante, né, ter essa visão, e eu acho que a gente deve entender a fiscalização muito antes, né, como um processo que começa muito antes do fiscal bater na sua porta. Porque quando a gente entrega uma declaração fiscal, a gente tem que saber que a gente já está sendo fiscalizado. Marcelo, eu quero aproveitar esse gancho, porque você explicou o que é o processo e a necessidade da experiência, né? Porque não basta conhecer do tributário, porque o processo fiscalizatório ele tem habilidades e conhecimentos que são muito específicos desse processo administrativo. E
E eu vejo ainda, Marcelo, que tem um lance ainda que é lá da década de 80, daquele... o fiscal me conhece, eu troquei de carro, o fiscal vai vir aqui, Sim. o cara vai vir aqui pegar minhas caixas. Cara, é um processo investigativo. Você falou que hoje, principalmente, a partir do momento que o cara deu um enter e mandou meu SPED fiscal, meu SPED de contribuições ou qualquer outra declaração, já começou o processo fiscalizatório. Exatamente. Nós temos uma empresa que ela é um grande contribuinte. Acompanhamento diferenciado, tudo mais. Fizemos um trabalho de recuperação tributária. Por uma questão muito pontual e que era necessário, nós fizemos o quê? Nós fizemos uma retificação da DCTF antes para gerar o pedido, compensamos e depois o SPED. É o de trás para frente. Sim. É o de trás para frente. No final fecha, mas nós vamos ter a ordem. Olha só o que aconteceu. Como fez esse antes desse, imediatamente já deu incompatibilidade de DCTF, por exemplo, com FD Contribuições. Você entendeu que foi questão de minutos? Sim. Automaticamente, em 24 horas está sendo fiscalizado. Marcelo, o que mudou nesse mundo de 20 anos no que se refere à fiscalização? Porque eu vejo que ainda, me parece, que as pessoas estão ainda no mundo da década de 80. Analógico, né? Analógico. Então, assim, pra vocês terem ideia, quando eu entrei na fiscalização estadual, a gente preenchia talonário do auto de infração e pesquisava o CNPJ pelo rádio, né? E não faz tanto tempo assim. Cara, de lá pra cá mudou tudo, né? Porque eu sou da época que nota fiscal também, 5 vias, né? Autorização de impressão de documento fiscal, livro modelo 6, enfim, tudo bem analógico, né? E bem trabalhoso. E peguei o antes e o depois, né? Eu peguei todo esse processo de criação da nota fiscal eletrônica, como que isso foi implantado em 2007, a unificação da Receita Federal com a Previdência, né? E tudo que aconteceu em decorrência disso para os dois lados, tanto para o lado de dentro do balcão quanto para o lado de fora, né? E, assim, são mundos totalmente diferentes e culturas totalmente diferentes, né? Porque a informação, né, ela deixou de estar na posse do contribuinte e passou a estar na posse do fisco. Então, esse negócio de guarda-livros é mais cabível para a Receita do que para o contador. A Receita que é o guarda-livros agora nosso, não é mais o contador, né? Então, as informações são real-time. E isso eu queria fazer um parêntese em relação a isso que você falou de incompatibilidade. Existe uma questão muito séria que a gente precisa discutir aí, que é a discricionalidade que a fiscalização tem para poder aplicar determinadas penalidades e especificamente falando da parte de arquivos digitais, né? A Lei 8.218 é antiga. Estou falando daquela multa de 0,5% do faturamento bruto, por inconsistência, muita coisa. Omissão, inexatidão, imprecisão. Exato. O que é uma omissão, inexatidão e imprecisão do arquivo digital? Pode ser um ponto, uma vírgula, uma frase, uma linha. CST, uma NCM. Exatamente. Quer dizer, isso nas mãos de um fiscal, né, que não tem senso de proporção, eu vou te dar um exemplo. Vira um problema. Eu vou te dar um exemplo, Marcelo. Teve um caso aqui de Santa Catarina, Código EAN, por conta de um processo fiscalizatório, não tinha nos documentos o Código EAN do produto. Cara, isso não influenciou na classificação fiscal. Isso não influenciou na tributação. Ele alocou a tributação conforme a classificação fiscal e grande parte dos produtos todos tributados. Ele foi penalizado nessa multa de 0 ponto, só que como era do ICMS, limitada a 10 mil por arquivos. Isso deu quase 400, meio milhão. É uma imprecisão, uma inexatidão, entendeu? Sim. Uma omissão de uma informação, mas aí aquela razoabilidade. Mas qual foi o dano ao erário? Quer dizer, qual que você é não o pode... prejuízo que ele trouxe? Ele deixou de pagar? Não deixou. Ele declarou, ele apurou, ele pagou. E a discussão não é se ele pagou errado ou não. É que ele não informou o EAN. Que no final do dia não ia mudar nada. Claro que tem uma previsão e tudo mais. Então, como você falou, nas mãos de pessoas que possam querer aplicar isso de maneira ilimitada, isso
problema grande, cara. E arrecadatória, né? Porque, pensa o seguinte, se coloca na posição de um advogado tributarista que vai defender um auto de infração. O que você vai dizer? Isso não é omissão, nem inexatidão, porque é preto ou branco, não tem um cinza, né? Quer dizer, qual é a dimensão dessa inexatidão? Você vai discutir o quê? A proporcionalidade, a razoabilidade, você vai discutir princípio, né? Então, por incrível que pareça, apesar de ser, sob ponto de vista, né, de moral, justo, de injusto, né, sob ponto de vista de bom senso, né, você fala, eu posso questionar, mas pelo ponto de vista jurídico, tem muito pouco argumento. Então, o risco de você ter efetivamente uma execução fiscal e você ter que efetivamente pagar aquela multa é muito grande. Eu estou defendendo. Exatamente. Foi mantido. Princípio da legalidade, está na lei. Acabou. Eles aplicaram, cara, legal, beleza, mas tá na lei, aí é judiciário. Exatamente. Foi mantido, uma boleta de meia milha. Eu estou defendendo um cliente, né? É uma exportadora de ouro, contei essa história para você. Uhum. E eu gosto de falar muito sobre essa história porque é emblemática. Então, ela entregou um arquivo SCD errado, foi multada em 60 milhões porque a contabilidade foi considerada imprestável e não é imprestável. Um dos blocos da SCD foi entregue de maneira errada, mas estou falando de um arquivo TXT, né? Quer dizer, não deixou de se emitir nota, não teve nada, foi tudo pago. Sim. E a empresa está devendo 60 milhões de reais e foi mantido na primeira instância, né? E a gente está indo fazer sustentação oral no CARF esse ano ainda para defender aí esse auto de infração e não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E é interessante que tu até comentou que é uma empresa com uma lucratividade baixa, mas de faturamento agregado. Exatamente. E os caras aplicaram lá uma presunção que o lucro daria... A empresa exporta ouro, quer faturar muito, mas a margem é muito pequena. Então, ela na vida dela inteira, ela não lucrou 60 milhões. Sim, então, é mais ou menos o seguinte, olha, é você trabalhar 10 anos e falar assim, ó, agora tudo que eu ganhei aqui eu vou ter que devolver pro Estado, porque o meu contador mandou o arquivo errado. E às vezes que nem ganhou. Exatamente. Pergunta pra ele se nos últimos 5 anos ele botou 60 milhões no bolso. Exatamente. Fora questões, aí eu não vou falar de outras questões, por exemplo, se a gente for olhar a legislação de ouro, por exemplo, basicamente você olha para a legislação, o garimpeiro ele tem que ter uma maquininha de emissão de nota fiscal lá no garimpo. Sim. Não tem nem internet lá, tem que ter uma Starlink lá, uma maquininha, né? Então o cara vai ter uma bateia, o documento, exatamente, o kit garimpeiro é a bateia, a Starlink é uma maquininha de emissão, o kit dele, você tá entendendo? E aí é impossível, e aí vem a questões, por exemplo, os caras dão o ouro para várias pessoas, aí vai todo mundo na cidade, vende aquele ouro, aí a nota fiscal sai em nome de um. Né? Mas isso é ouro pertencente a vários. Aí dá problema de compatibilidade, de renda, um monte de coisa, enfim, é um problemão. Então, assim, como nós temos uma legislação fiscal complexa, né, o campo de discricionalidade é muito grande. Por mais que a gente fale em princípio da legalidade, ok, mas o que é omissão e inexatidão? Né? É um valor subjetivo ou objetivo? Depende. Né? Então, isso dá muito poder, né, para a fiscalização, meio que pelo manual, vamos dizer assim, e aplicar multas que vão quebrar empresas. Então, quando a gente olha para isso, a conclusão é óbvia, né? Sai mais barato a prevenção. Né? Mas o brasileiro não tem a cultura da prevenção. Não. Quantas pessoas têm seguro de vida, cara? Exatamente. Faz um estudo. Quem é contador, que provavelmente está assistindo aí, você que é contador, você deve imaginar o seguinte, olha, eu vou aumentar minha mensalidade. A dificuldade que você deve ter para poder aumentar a sua mensalidade, a sua recorrência, né? Pela inflação. Exatamente, pela inflação. Não é fácil. Por quê? Porque aquilo é um custo fixo, né? E o empresário, por hábito, ele ojeriza custo fixo, né? Porque isso para ele pesa na linha do tempo. Então, o contador melhor não necessariamente é o mais barato. Se fosse um empresário, né, com volume, né, industrial, em algum determinado segmento, eu ia investir no meu contador. Para mim não é despesa, é investimento. Né? Economizar 1.000 para gastar 1.000.000. Então, é o que a gente mais vê. Economizar 1.000 para gastar 1.000.000, cara. E aí eu tenho medo dessas contabilidades digitais aí também. Né? Existe um limite, né,
para a contabilidade Sim. digital, até onde ela pode ir. Sim. E a responsabilidade é grande. Muito grande. Exatamente. Muito grande. Marcelo, e aí a fiscalização evoluiu, hoje ela foi para um mecanismo digital, nós começamos a falar de IA, começamos a falar de um universo. Você comentou aí que teve um congresso de procuradores e pouco se falou sobre arrecadação propriamente dito, matéria tributária, questões jurídicas complexas e muito se falou sobre tecnologia. Queria que você trouxesse aqui a sua perspectiva, Marcelo, sobre esse olhar um pouco mais amplo e menos micro de que eu vou ser fiscalizado. Vai dar problema? E explicar desse lance aí, do que é essa, é uma política de Estado, não é? Qual que é a importância e essa tendência do papel da tecnologia aliada à fiscalização? Durante o nosso almoço você falou, cara, a Receita sempre, e nós acompanhamos que o Brasil, acho que ele é referência mundial Sim. em tecnologia para arrecadar, porque, cara, ele fez terceirizou, falou, ó, apura, demonstre, pague, e eu, quando quiser, vou lá olhar se tá tudo certo. Né? Ele terceirizou todo o processo. Então, eu quero que você explique, porque eu vejo que ainda não está claro, assim, as pessoas entendem que fiscalização é algo personalíssimo. Eu vou te porque eu, né? Consegue ver essa, sabe, aquela, você fez uma recuperação, nós vamos falar mais sobre isso, você fez isso, aquilo, mudou, fez um planejamento tributário, mudou alguma coisa, você fiscalizar. Eu acho que a primeira coisa tem a questão cultural do brasileiro, né? Isso dos dois lados, né? A autoridade, ele está autoridade, ele não é autoridade. Né? Eu não sou e nunca fui fiscal, eu estive fiscal, né? As pessoas confundem o cargo com as pessoas. Isso para os dois lados. Então, o contribuinte, ele também fala, não, é o fiscal, né, que ouviu falar de mim, que, enfim, alguém, né, personalizar. O brasileiro, ele gosta de dar, de atribuir um personagem para as coisas. Tem que ter alguém, né? Sim. Ou o salvador ou o vilão. O vilão, é verdade. O brasileiro gosta de quem salva e de quem... O brasileiro gosta de storytelling. Exatamente. É por causa a quantidade de novela, a cultura da novela, né? É novela. Todo mundo foi criado novela. Exatamente. 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 Das 2, das 4, das 6, das 7, tem que ter o Det Reutemann. Cadeirudo. Exatamente. Então, não era o Det Reutemann, o Cadeirudo não, né? Não. É outra coisa, essa é mais antiga, né? Tem várias, Então é isso. Então, o primeiro passo é esse. Teixe, a gente... Tu lembra dessas novelas, Teixe? Qual que é a primeira novela que tu lembra? Assim, ó, novela, qual que é a primeira que vem? É porque eu fiz essa brincadeira, Marcelo, que eu e o Marcelo já somos mais... A que eu lembro é preto e branco. Lima Duarte. Pô, então você... Nem Rei do Gado é da tua época? Rei do Gado, mas Rei do Gado tinha 2, 3 anos. Meu Deus, eu tô muito velho, velho. Caramba. Ô Guilherme, qual a primeira novela que tu lembra? Putz, acho que é Caras e Bocos. Pô, faz 4 anos que passou essa novela. Tudo de menor aqui. Legal. Mas é isso, a gente leva a coisa pro pessoal, né? Tudo é o pessoal. E não é assim. Obrigado, né? Teixe. Aí eu queria, cara. Então, a tecnologia, ela despersonaliza as coisas, né? A geração atual, ela tá mais acostumada, né, com a questão tecnológica, consegue enxergar melhor, né? Que é um jogo de informações aí que são cruzadas. Mas eu acho que houve um marketing, né? Década de 80, a questão do Leão, que foi uma campanha do Washington Oliveto. Foi o Oliveto que fez? Eu não foi, sabia. Foi o Washington Oliveto, foi o Washington Oliveto, exato. Da W Brasil, foi uma campanha da W Brasil, considerada um dos exemplos grandes, né? Que o Leão subia na mesa do gerente do banco. Eles acharam o Leão manso, né? E aí isso ficou, né? Isso ficou. E assim, a Receita, ela tem essa característica. Eu acho que uma das grandes virtudes da Receita Federal é o fato de que não há uma reserva de mercado, assim, vamos dizer. Não é só o auditor, não é só advogado, não é só para contador. Sim. O auditor fiscal, você tem lá na Receita, o cara tem gente da área de engenharia, tecnologia, artes, marketing, tem gente... Então, essa mistura, né, de competências na Receita é um valor muito grande. E a Receita, ela se notabiliza muito por conta disso, né? Tem sempre alguém que é especialista e que traz essa cultura. O próprio sistema
de auditoria da Receita Federal, chama-se Contágio, ele foi desenvolvido por um auditor fiscal isoladamente, da cabeça dele, um engenheiro do ITA, né, da Delegacia da Receita Federal de Paranaguá, né? Ele sentou em Java e escreveu um código lá do Contágio, que hoje é o programa oficial da Receita Federal. A Receita tinha gasto milhões de reais, o SERPRO, aliás, para desenvolver um sistema e até então não estava conseguindo. A Previdência tinha um sistema chamado Audita, né, que rodava muito bem, então a Dataprev largou na frente em relação a isso, mas quem resolveu definitivamente o problema de cruzamento de dados, tudo isso foi uma iniciativa individual de um auditor engenheiro do ITA que quis fazer alguma coisa para ele usar. E é um sistema colaborativo. Então, como... É um sistema colaborativo. Então, o que acontece? Se você, né, que trabalha num determinado segmento, você descobre um cruzamento de dados, você parametriza aquilo dentro do sistema, customizável, e você publica aquilo ali a um auditor fiscal no sul do Brasil. Você está no Acre, o cara no sul, que está com a empresa do mesmo segmento, ele vai lá na biblioteca e ele aproveita o trabalho de outro colega. Olha aí. Cara, é outro universo, entendeu? E tem gente, cara, que é CDF, você sabe. O cara, para passar no concurso público da Receita, é meio louco, caramba, né? Pra caramba. Eu sei o que é. Tu Pô, passou cai em alguns. estatística. Quantos tu passou? Ah, cara, eu passei para as Forças Armadas, né? Do início, Colégio Naval. Colégio Naval, eu fiz isso em 89, 88. Aí eu passei para EPICAR, para SpaceX, passei para Escola Federal de Química, Escola Nacional. Aí foram os 5. Eu gostava. Estudioso. E fiz Olimpíada de Matemática também. Aí depois eu fiz a Escola Naval, fiz vestibular, passei para Economia na Federal, acabei não indo, continuei na Escola Naval e comecei a fazer concurso público, né, na área, em algumas áreas. Aí eu passei para o Tribunal de Contas do Estado, assessor parlamentar da Câmara Legislativa do Rio, analista da Receita, alguns, né? Mas eu queria escolher, porque eu sabia que, assim, eu ia querer sair para o que eu queria, né? Sim. Aí eu fiz para o DF, Carlos Chagas. Na realidade, eu fiz um concurso para a Receita, não passei, fiquei em último. Assim, eu fui o primeiro lugar dos que não passaram. Entendeu? No critério de desempate eu fiquei. E aí, se eu tivesse ido naquele critério de desempate, eu tinha ido morar em Tocantins, cara. Nada contra Tocantins, mas é longe para quem mora no Rio, né? Mudar para Tocantins. Né? Né? Eu não estaria casado, porque eu tava namorando minha esposa, né? Aí ela ia falar assim, olha, eu sinto muito, gosto muito de você, mas não vou morar em Tocantins. E detalhe, os Tocantins na década de... 2000, né? Ano 2000. 2000. Então era o choque era exato. Muito maior. Aí o primeiro que veio foi do DF, do Distrito Federal. E aí eu estudei Fundação Carlos Chagas. Foi uma prova difícil. Caí em informática, entendeu? Na prova. Tinha informática, programação, né? Exato. Aí passei, fui trabalhar no trânsito. Aí teve os concursos de ICMS São Paulo, eu passei também, e o da Receita, né? Logo na sequência, acabei ficando em Brasília. Meu filho nasceu em Brasília. Meu filho é brasiliense. Caraca. Entendeu? Mas isso é fato, eu era militar, né? Então, a minha formação era diferente. E eu trouxe um pouco da cultura militar também para dentro da Receita Federal. Eu contribuí de alguma maneira, né? E logo eu comecei a dar aula de direito tributário para concurso público. Muita gente me conhece na Receita que foi meu aluno. Eu passei 6 anos dando aula para cursinho preparatório na área fiscal. Preparei para a fiscalização de Santa Catarina, preparei para a Receita Federal tanto para técnico quanto para auditor. E foi bacana, porque nessa época tinha vindo a lei do sigilo bancário, a lei complementar 105, e começou a cair a parte de legislação federal. Você começou nos anos 2000? Isso foi em 2004, 2004. Faz 20 anos atrás, 2004, 2005, 2004, minha filha, 2004 e 2005, sim, quando eu vim para São Paulo. E aí eu fui dar aula, e não tinha internet, então era presencial, turma de cursinho, né? E, me apaixonei
aí foi a hora que eu falei assim, olha, isso aqui faz meus olhos brilharem, né? Da aula, né? Porque eu percebi que quem mais aprendia era eu, né? Então eu que gostava de estudar, vamos dizer assim, eu era estudante profissional, assim, eu nunca me imaginava dando aula, porque eu gostava de aprender. Quando eu comecei a perceber que o professor aprende mais do que o aluno, né? Porque você explicar o seu conhecimento é você conhecer muito bem daquilo, você precisa saber daquilo ali, te obriga a você ter um raciocínio, né, muito bem encadeado e lógico para você se fazer entender. Porque não existe educação se não há aprendizado. Sim. Né? A educação é uma mão dupla, senão você não está educando, você está só fazendo um monólogo ali. Então, eu adorei, gostei demais e fiquei nesse mercado aí de cursinho preparatório. Eu acho que foi onde eu cresci bastante profissionalmente, porque você imagina você trabalhar na Receita, fiscalizando e dando aula de direito tributário à noite. Então eu vivi a prática ali também, né? E foi bacana. Mas, para não perder o gancho da questão da IA, né? Pra gente acabou indo lá longe. Não, mas tá legal, bate-papo. Eu acho o seguinte, nós vivemos a economia do conhecimento, né? Onde dado é valor. Né? Antigamente, para você ser rico, você tinha que ter terra, depois você tinha que ter indústria, depois você tinha que ter energia, hoje em dia você precisa ter informação. Economia do conhecimento. Eu costumo dizer no meu escritório que a informação é igual latinha de alumínio no Rio de Janeiro. Se você tacar para cima, não cai no chão, porque aquilo tem valor, né? Para reciclável. E a informação é a mesma coisa. Então, a Receita sempre teve muita informação. Talvez a tecnologia não acompanhou, né, em termos de capacidade de processamento, né, o uso dessa informação, a otimização da utilização dessas informações que a Receita já tinha desde o SPED da nota fiscal eletrônica 2007, né? E SPED não parou ainda, é rotativo o negócio. Então, o que fazer com essa informação? Aí é que a gente está vendo as coisas acontecerem muito rápido, porque a inteligência artificial ela é a ferramenta de manuseio dessas informações e vai extrair uma qualidade de conteúdo, vai extrair valor dessas informações. Esse valor, ele é valor sob vários aspectos. Para o fisco, ele é um valor, né, em relação à atividade dele de fiscalizar, mas para o contribuinte também. Você para pensar, as empresas geram essas informações, elas também têm o backup dessas informações. Então isso facilita as auditorias. Né? A gente que trabalha com recuperação de crédito, a gente usa o quê? Essas informações. Talvez a Save ela não fosse, né, o tamanho que ela está se não tivesse essa quantidade de dados. Você imagina se você tivesse que ter aqui um galpão cheio de gente lambendo nota fiscal aqui para fazer... Inviável, insustentável. Exatamente. O nosso trabalho só consegue ser escalável, né? E o que é aí é um insight bacana, porque você fala assim, a tecnologia permitiu que o nosso trabalho não fosse, pudesse atingir o maior número de empresas. Claro. Vou dar um exemplo, Marcelo. Eu comento que em 2009, 2010, trabalhando com recuperação tributária, cara, como que era? Uma grande empresa, talvez, sei lá, fazia 40 por ano, não sei se fazia 50. Sabe quantas fiscalizações eu fazia por ano? 10. Olha aí. Tá vendo? Eu fazia 10. Aí. 10 era meta, hein? Olha aí. Já teve ano meta. E era difícil de cumprir, tá? Era difícil. Eu fazia 10 fiscalizações. O pessoal falava, você fazia o quê? Eu pergunto, quantas fiscalizações você acha que eu fazia na Receita por ano? Sim. Aí os caras, 200, 100? Eu falei, não, eu fazia 10. 10. Olha só, uma empresa fazia 40, 50, porque, cara, era caixa em cima de caixa, e separa documento e vai no arquivo. Era tudo. As pessoas hoje não conseguem visualizar. Mas era muito demorado, era muito difícil fazer um trabalho. Cara, hoje, tu viu aqui, o pau pega, cara. É 200 diagnósticos por dia e porque tá tudo online, as informações... E aí, o nosso trabalho virou escalável. Antes era... É uma discussão interessante do escalonável com escalável, né? Exato. Eu vejo que ele tem um perfil de algumas coisas escalonável e outro escalável, mas... Mas, cara, hoje é possível ir ao infinito e além. Sim. Graças à tecnologia. Senão, para fazer o que eu faço hoje,
de faturamento, eu precisaria ter 3 galpões. Cheio de pessoas trabalhando, maquininha, pau E uma comendo. filial na Índia e outra na China. Isso aí, É isso pra aí. ficar lendo... Isso pra ficar, aí. exatamente. Não, porque não ia aguentar, o negócio não é sustentável no Brasil. E aí nós teríamos, assim, várias beliches e Exatamente. o pessoalzinho lá trabalhando Exatamente. pela Endrivezinho. Play the live. Então, e aí eu faço uma crítica, né? O pessoal me pergunta, se você fosse secretário da Receita, a primeira coisa que você faria? Eu nunca tive dúvida em relação a essa resposta. Né? Eu não sei se eu teria esse poder, mas eu acho que faria muito bem a privatização do Serpro Uau. e da Dataprev. Porque não tem Diga pro sentido. pessoal, o que é o CEP? Então, o Serpro é o Serviço de Processamento de Dados, é uma empresa pública, né? E a Dataprev idem, e são, né, pessoas jurídicas de direito público, mas assim, privado, né? Elas atuam no segmento privado, elas pertencem ao Estado e elas têm um monopólio de processamento de dados no Serviço Público Federal, né? Especificamente na Receita Federal, no caso o Serpro, e a Dataprev, né? Porque tem duas, é a parte da Previdência, tanto a parte de custeio quanto a parte de benefício, né? E isso, né, é um problema, porque empresas públicas são ineficientes, né? Não estou contando nenhuma novidade aqui, né? Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo que declarava telefone no imposto de renda sabe do que eu estou falando, você está entendendo? Sabe disso. Então, é ineficiente e caro. Então, você que mexe com ECAC, você que está acostumado a entrar lá no ECAC, você percebe, é difícil você navegar ali. Você entender um despacho de cruzamento eletrônico de uma PERDECOMP, fala assim, o campo A menos o B é maior que C tal, e você não consegue entender aquilo ali, porque aquilo ali não foi escrito por uma pessoa que está preocupada se o outro vai entender. Sim. Perfeito? É um cara de sistema, é um cara de TI que está parametrizando, assim, só pode ser. Então, acho que deveria ter uma concorrência, e isso não tem nada a ver com o sigilo, porque se tivesse a ver com o sigilo, o Serpro era o encarregado de fazer o processamento de dados do Bradesco, do Itaú, Sim. mas não é a Oracle, é a IBM. Então, se o nosso sigilo bancário você preferiria, você queria que o teu extrato bancário estivesse no Serpro ou na Oracle? Eu preferia na Oracle. Você tá entendendo? Então, o problema isso é um problema. Isso é um problema. Isso facilitaria muito a vida dos contadores, e isso hoje ocasiona erros. Assim, o culpado, é importante dizer isso, o culpado pelo erro não é só o contador. O culpado pelo erro também é o próprio Estado, que não facilita o entendimento, não oferece um canal de diálogo para as pessoas tirarem dúvidas. Perfeito? A gente estava conversando ontem. 4 horas a fila de uma pessoa lá no ECAC para esperar e para obter uma informação errada. Eles estão querendo fazer a resposta para o chatbot, não tem mais plantão fiscal. A pandemia acabou com o atendimento do contribuinte. Então, uma pessoa que não tem um celular, que não tem um chat, que não sabe entrar na internet, não tem cidadania fiscal. Você está entendendo? E aí você abre o ECAC, você vê aquela senhora com aquela camisa do abacaxi lá, toda feliz, como se ela soubesse tudo mexer. Parece que é feito de propósito. A senhora do ECAC ali. A senhora do ECAC, Será que a senhora do ECAC sabe realmente mexer no ECAC? O que é o ECAC? Acho que não deve saber. Exatamente, aquilo ali é fake news, né? Sim. Então, isso é um problema. Eu acho que a gente economizaria mais, o contribuinte custaria menos do que custa, né? E facilitaria muito a vida, porque a vida do usuário, no caso dos sistemas da Receita, é ruim. Existem alguns pontos de excelência, eu acho que o Regularize é bem melhor que o da Receita. Bom. Mas vou dar um exemplo aqui. Os débitos previdenciários, eles têm um número que os identifica, como se tivesse um CPF do débito, que a gente chama de LDCG e tal. Uma CDA, né, você tem. Antes da inscrição em dívida ativa, os débitos da Receita, eles não têm uma identificação.
Para você pesquisar uma dívida na Receita Federal, você tem que saber quais informações. O código do tributo, o período de apuração, para bater tudo. Eu não poderia ser um identificador daquele débito. Não existe um identificador de um débito. Porque um débito, cara, ele é uma relação jurídica. Você tem ativo, polo passivo, valor, tal, tudo ali, período. Sim. Cara, é um produto acabado. Sim. Porra, tinha que ter uma identificação. No sistema DataPrev tem. Então, a área de arrecadação da Previdência ela é muito mais eficiente. Por isso que você que é contador, você sabe. Você declarou o débito lá, você vai pesquisar a certidão de situação fiscal, aparece exigibilidade suspensa, os débitos vincendos do E-Social. Os da Receita não entram. Então, é outra história. É diferente. Sim. Isso é um problema. Sim. É um dos exemplos. Então, isso tem descontrole. O setor de arrecadação é complicadíssimo na Receita. É complicado mexer aquilo ali. As conciliações, o Sincor, a gente está falando do Sincor. O Sincor é um problema. O que é o Sincor? Sincor existe? Existe. Você já viu um relatório do Sincor? Totalmente. Exatamente. Legal. Eu vejo muitas pessoas dizendo que o Sincor é como se fosse cabeça de bacalhau e enterro de anão. Já ouvi falar, mas nunca vi. O Sincor são débitos, né? São pagamentos que não têm débitos correspondentes. É uma chave e uma fechadura. Quando você paga um tributo, né, você está fazendo um encontro entre débito e crédito ali, né? É um lançamento quase que contábil. Mas um vem do contribuinte e outro vem do Estado. O Estado, você constitui e confessa, está lá a fechadura, e a chave é o DARF. Aquilo tem que se encaixar. Então, um DARF que não tem fechadura é um crédito, é um indébito. Perfeito? Porque ele não tem uma confissão de dívida para, né, se encontrar. Isso é passível de ser restituído. O Sincor é isso. Né? E o indébito fiscal é isso. Restituição é pagamento em devida maior. Por isso que a gente precisa retificar o instrumento de confissão de dívida, porque senão você não tem débito. Marcelo, aproveitando aqui para a gente se encaminhar, falamos de fiscalização, de recuperação, de tecnologia. E, cara, qual que é o lance? Você fala nessa tua nova formação sobre os cuidados que as empresas devem ter com a fiscalização, que cada vez mais isso tem se intensificado, trazendo esse olhar responsável, explicando sobre essa perspectiva. Para nós encaminharmos aqui para o encerramento, quais são as orientações que você deixa aqui, Marcelo, as recomendações para os contadores, os advogados, os próprios empresários, que muitos nos acompanham, sobre fiscalização, as tendências e as atualidades, o caminho que 2024 vai se encerrar e que 2025 pode ser um ponto muito importante que deve ser observado? Eu acho que a reforma tributária não tem como não estar presente numa resposta aqui, né? Porque está todo mundo preocupado com o que vem pela frente, né? Eu percebo que hoje existe uma evolução positiva. Eu acho que o empresário vem, né, se conscientizando da necessidade de prestar mais atenção à sua conformidade. Acho que a palavra é essa. Compliance, né? Estar em compliance. Essa preocupação de estar em compliance, de atender a uma conformidade, que é basicamente você ter, né, uma coerência nas suas informações contábeis e fiscais, porque muitas delas são redundantes, né? Isso é estar em compliance, mas eu vejo que isso como uma preocupação que vem, né, baixando a régua, ou seja, não é só das grandes empresas, isso vem sendo objeto de preocupação de empresários que estão atentos a tudo que está acontecendo. A reforma tributária, ela colocou o tema da tributação em evidência. Eu acho que nós precisamos aproveitar que é como se fosse uma argila que estivesse ainda molhada, para que a gente consiga moldar uma nova consciência nas pessoas em relação à importância da tributação. Aproveitar esse momento
da reforma tributária, aonde vamos ter que rasgar a fantasia e saber o número, né, do IVA, que ninguém sabe ainda, né? Se é 26, 30. 27, é quase 30. É quase 30. Exatamente, o IVA. Então, o IVA vai dizer muita coisa, porque as pessoas vão saber, né? A gente que está falando tanto em gross up, né? Quanto é que é a mais-valia do Estado ali em cima do preço das coisas. Perfeito? Então, a gente precisa aprender com os nossos erros, os empresários, né? E a própria Receita. É importante dizer isso, porque eu vejo que, por mais que haja, né, um empenho, tem muita gente boa, muita gente, a maioria, né, na Receita são pessoas comprometidas, eu posso falar isso porque eu estive lá. Eu não falo da Receita no sentido das pessoas, eu falo do sistema tributário, de como que isso está feito, e foi feito pelo Legislativo. O pai da criança não é a Receita. Sim. Esse filho não é da Receita. Esse filho foi parido no Congresso Nacional e anos e anos e anos, né? A complexidade, existe uma questão cultural e tudo mais, mas tem que ter essa consciência. As pessoas têm que parar para pensar e abraçar esse novo modelo como uma coisa que demanda a participação de todo mundo. Eu acho que o empresário tem que participar mais. Sim. É isso que eu quero dizer. Eu vejo o empresário alijado da discussão do sistema tributário e ele que vai pagar essa conta. É ele que vai pagar essa conta. Eu passei 2 anos no Núcleo de Estudos Fiscais da Fundação Getúlio Vargas, no NEF, onde foi gestada a reforma. Assim, tinha todo mundo lá, tinha advogado, tinha professor, tinha universitário, tinha servidor público, tinha procurador, mas não tinha empresário, entendeu? E essas pessoas precisam também se manifestar, e não necessariamente através das entidades, isso é ruim. Né? Eu não estou querendo dizer é a Fiesp que tem que assumir, a federação, não. As pessoas têm que se manifestar nas redes sociais. Sim. Já é muita coisa. Né? Você não precisa, não existe um fórum. Hoje em dia não tem um Reclame Aqui, onde você tem que ir lá para reclamar. Você põe assim, é isso. Porque isso vai motivar os políticos a abordarem esse tema também, para dar uma resposta, né, a essa temperatura aí. Então, o Estado, ele subtrai 5, 6 meses de trabalho de todos nós, né? Ninguém está questionando aqui a qualidade do gasto, porque aí teria que ter outro podcast, mas eu estou falando o seguinte: o quanto você paga, talvez é algo que você possa, sim, pensar e tratar disso com o maior carinho, porque, na dúvida, o contador vai emitir um boleto, ele tributa uma coisa, e existem situações de nós que vivemos nesse meio, sabemos, de subjetividade, né? O judiciário, às vezes, ele é mais favorável ao contribuinte do que o próprio fisco. Eu prefiro, né, na dúvida, eu prefiro seguir o judiciário. Se o judiciário me beneficia, se tem uma decisão de repercussão geral, se tem uma situação que juridicamente eu vou ganhar, eu prefiro correr o risco de ser autuado e me beneficiar de um posicionamento que às vezes já está mais do que solidificado. A gente fala da equiparação hospitalar, a decisão do STJ foi em 2009, a IN mudou em 2017. Foram 8 anos cobrando mais imposto de renda e contribuição social do setor médico. Sim. Entendeu? Então, essa atenção tem que existir. O empresário tem que saber o que está rolando nos tribunais. Exato. Ele tem que se antecipar, e nós, tributaristas, temos que ser o carteiro, né? Nós temos que levar o conhecimento deles, essas notícias. A rede social está aí para isso, os podcasts, tudo que a gente está falando, é uma oportunidade de a gente divulgar isso. Então, eu vejo que, né, o momento agora é de conscientização e mudança. A gente tem que ter um senso de mudança aí. Legal. Marcelo, eu queria ficar mais pelo menos umas 4 horas para nós começarmos a introduzir o assunto. Mas é o que nós tínhamos. O feito é melhor que o perfeito. Perfeito. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, pelo carinho, pela generosidade, por estar aqui conosco. É sempre um prazer. As portas estão abertas. Tem muita coisa boa para vir. Obrigado por falar com a nossa audiência, por compartilhar conhecimento. E vamos marcar mais um. Com certeza. Vamos para esse fórum aqui, debate aqui. Jaraguá, com certeza, vai ficar para a história para mim. Assim, estou bem impressionado. Maravilhoso aqui, com a estrutura. Legal. Espero voltar mais vezes. Vai sim, amigo. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até o próximo. Um abraço. Tchau, tchau.